perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança, nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. Meu querido irmão, minha querida irmã, como para nós cristãos católicos, os nossos santos são importantes. Nós sabemos que só Jesus salva, só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, só Jesus é a vida. Mas os santos foram aqueles homens igual a nós, nasceram, cresceram, viveram como nós, fizeram coisas certas e erradas, mas eles tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. E nessa experiência de Jesus, a vida deles foi transformada. E aqui que nós vemos o bonito. O que eles fazem? Então, para que serve o santo? Se Jesus é o Salvador, os santos são intercessores dessa salvação. Os santos estão mais perto de Jesus para interceder por nós. Então, quando nós olhamos a vida de um santo, aquilo que ele experimentou aqui nessa terra, o que ele viveu aqui nessa terra, a gente pode dizer, eu também posso fazer isso. Hoje o nosso olhar se volta para Santa Teresa, chamada a Grande, a doutora da Igreja, Santa Teresa de Jesus. Quem foi esta mulher? Ela foi uma jovem entusiasmada, de caráter forte, de personalidade forte, que sonhava ser feliz. E no sonho dela de felicidade, no primeiro momento era o casamento. Era encontrar um moço bom, casar, ser feliz. Até o dia em que Teresa tem uma experiência de fé do céu. E ela quer ir para o céu. O que começa a transformar a vida desta jovem foi o desejo de ir para o céu. O desejo de estar com Jesus no céu. E ela vai achar que o melhor lugar seria o convento. Seria ser freira, ser uma consagrada a Deus. Teresa vai para o convento, lá em Ávila, no lugar... um convento carmelita, um convento de clausura. Só que chegando lá, ela percebe uma grande dificuldade. Era um momento difícil, um momento de decadência na vida religiosa, na vida consagrada. E ela viu naquele convento as diferenças. Tinham aquelas irmãs que seriam madres, que seriam as importantes, que seriam as estudadas. Essas tinham até criadas, até empregadas para cuidar delas. E tinha aquelas pobres que mal tinham o que comer. Todas essas coisas foram perturbando o coração de Teresa. Ela queria ficar mais perto de Deus. E ela encontra ali naquele lugar essa dificuldade, essa barreira. Como ela podia ficar mais perto de Deus, vendo toda aquela realidade, vendo toda aquela desigualdade. Nasce no coração dela um desejo de reformar. Eu quero ser uma freira santa. E aí ela começa todo um trabalho para reformar o Carmelo. Ao ponto que Santa Teresa de Ávila é chamada a reformadora do Carmelo. Daquelas carmelitas de primeiro, que hoje ainda tem, como era no tempo de Teresa, não estou dizendo com os pecados aquilo, mas dentro daquela, mais aberto, as pessoas podiam entrar dentro do convento, tudo isso, chamada as carmelitas calçadas de sapato. E ela fala, eu vou reformar o Carmelo e nós vamos ser carmelitas descalças.
para sermos totalmente dependentes de Deus, pobres das coisas deste mundo, rico nas coisas de Deus. E ela começa todo esse trabalho. E aí vocês podem imaginar o tanto de perseguição, o tanto de incompreensão, o tanto de calúnia, né? Chega a um ponto, só para a gente ver como era o caráter e o coração de Teresa de Jesus, que chegou uma época, uma moça que vinha de um prostíbulo, né? Estava fugindo, encontrou refúgio no Carmelo, e Teresa d'Ávila a acolheu no Carmelo, né? Então ela foi acusada, teve uma denúncia, todas essas histórias. E aí uma das irmãzinhas dele falou assim: Madre, vamos fazer um trabalho para limpar o seu nome, né? Olha aqui a experiência de Deus dela. Ela vai dizer: não, deixa eles pensarem isso mal de mim, porque se eles soubessem de verdade quem eu sou, aí que eles queriam até me matar. Ela não tinha uma fantasia sobre si mesma. Ela tinha o desejo de agradar a Deus, de servir a Deus, mas ela não tinha medo de olhar para o seu limite, para a sua fragilidade. A santidade está aí. Santidade é apoiar-se em Deus, né? Porque nós não podemos esquecer, né? Nós fazemos parte de uma igreja que tem una, santa, católica e apostólica. Assim nós rezamos no credo: creio na igreja, uma única igreja, um só Senhor, um só batismo. Católica, aberta a todos, vai ao encontro do mundo inteiro. Catolicidade significa universalidade, universal, né? Apostólica, porque esta igreja nasce, quem plantou a igreja, ela nasce de Jesus, lá no Calvário, na cruz, às 3 da tarde, mas quem planta a igreja são os apóstolos. Aquilo que eles viram, aquilo que eles ouviram, aquilo que eles aprenderam de Jesus, eles ensinaram para nós, né? Então é apostólica, né? Igreja una, santa, católica e apostólica, né? E esta igreja, nós fazemos parte dessa igreja. Você, eu, nós que estamos vivos, o Papa, todos nós, os bispos, os padres, religiosos, leigos, todos nós formamos a igreja militante, que caminha aqui neste mundo. Cada dia, passo a passo, segundo a segundo, nós vamos caminhando para voltar para o céu, né? Nós viemos de Deus, vivemos aqui nesta terra por Deus e para Deus, e um dia nós vamos voltar para Ele. Então essa é a igreja militante, a igreja dos cristãos que estão vivos aqui nesta terra, neste vale de lágrimas, chorando e gemendo, lutando para ser santo, aqui neste vale de lágrimas. Santa Teresa nos ensina isso. Depois nós temos a outra igreja que se chama padecente. É a igreja daqueles cristãos, aqueles que foram batizados, aqueles que conheceram Jesus, mas que morreram em pecado, com algum pecado. Então eles estão no purgatório, purificando. Purgatório é lugar de purificação. Essa igreja que está ali esperando para ir para o céu, para contemplar Deus face a face, né? É chamada a igreja padecente, né? A mansão dos mortos, aonde Jesus desce, né? Depois nós temos a terceira igreja, que é a mesma igreja, una, santa, católica, apostólica, que é a igreja triunfante, é a igreja dos céus. É a igreja daqueles que viveram Jesus, adoraram Jesus, obedeceram o evangelho de Jesus, fizeram vivo na vida deles a vida de Jesus e são testemunhas para nós. Aí nós vemos o esforço de Teresa d'Ávila de reformar essa igreja militante aqui. Enquanto estamos aqui na terra, vamos fazer essa experiência do céu. E ela dizia: o Carmelo deve ser uma imagem do céu. O Carmelo deve ser na terra como um para-raio que busca de Deus na nossa vida contemplativa, na nossa vida de oração, na nossa vida de silêncio, na nossa vida de trabalho generoso. Trancadas aqui, nós queremos servir a Deus. Nós queremos ser a boca do povo de Deus para louvar a Deus. Então a carmelita, o carmelita,
o carmelita, o padre carmelita, o irmão carmelita, a irmã carmelita, são aqueles que entregam a sua vida, que deixando tudo, despedem deste mundo e vivem lá no seu Carmelo. São enterrados até dentro do Carmelo. Todo Carmelo tem um cemitério. Depois que passa aquela porta do Carmelo, não pode sair mais. Ali eles vivem, ali eles rezam, ali eles trabalham, ali eles morrem. Então conta na vida de Teresa que ela chegando neste Carmelo, que era um pouco bagunçado, mas bem mundano, né? Ela entra nesse ritmo. Uma época ela foi a responsável do sino, ela era sineteira, ela que marcava os horários de oração. E como que era no tempo? Não tinha o relógio, era na ampulheta, aquele recíproco, né, que tinha duas coisas de vidro assim, com um vão pequeno no meio, enchia de areia, e conforme o horário, ia a areia descendo via horário, né? Então diz que Santa Teresa, sendo responsável desse relógio, quando era o tempo de oração, ela chacoalhava o relógio para descer depressa. Quando era tempo de recreio, ela deitava essa ampulheta, esse aparelho de marcar o horário, para a terra não descer e o recreio ser maior do que o tempo de oração, né? Até um dia que Teresa, angustiada, desapontada com aquela vida, ela queria ser santa e vivendo aquela realidade, vendo aquela realidade onde ela estava, ela está rezando e Jesus aparece para ela. Aí foi a hora da conversão de Teresa. Quando Jesus aparece para ela e diz: quem é você? Como você chama? E ela diz: eu me chamo Teresa de Jesus. E ele olhou para ela sorrindo e disse: eu me chamo Jesus de Teresa. Aí começou a mudança dela. Aquela que veio num desejo de ser santa, de até reformar o Carmelo, começa o processo da reforma. Ela encontra depois com um padre jovem, um carmelita também, chamado João da Cruz. E ele passa a ser o orientador dela. E ela, como que uma mãe, uma companheira verdadeira, ela vai fortalecendo também João da Cruz, que é tremendamente perseguido na sua congregação. E os dois começam esse processo de reformar o Carmelo, de transformar o Carmelo. Essa mulher deixou, porque ela vai, com esse trabalho grande de reformar o Carmelo, ela vai fundando. Diz que Santa Teresa, não tem bem certo o número, mas parece que foram 31 Carmelos que ela fundou. 31. 17 femininos e 13 ou 14 masculinos. De freira e de padre. Carmelos. Reformados já, da reforma, descalços. Teresa, por causa disso, ela tem muitos escritos, muitas cartas de orientação, muitos textos de espiritualidade que ela vai escrevendo, né? Ao ponto que a igreja a proclama doutora da igreja. Santa Teresa de Ávila é uma das mulheres doutora da igreja. Primeiro, por causa do seu amor a Jesus. Segundo, por causa do patrimônio que ela deixou, transformando a vida carmelita, a vida contemplativa, numa vida de verdadeira oração, de entrega a Deus, de amor aos irmãos. Um desprendimento do mundo. O carmelita, ele diz, né? Entrei aqui no Carmelo, eu morri para o mundo e nasci para Deus. E ele vai fazer tudo isso que Teresa escreve, né? Ela diz, o carmelita, a carmelita faz tudo para que o seu Carmelo seja uma imagem do céu, seja o céu aqui na terra. Porque de noite eles estão em constante intimidade com Jesus, através da oração, através da contemplação, através do silêncio, através dos jejuns, através das penitências, e assim por diante, né? É uma vida simples, desapegado das coisas do mundo. Dentro dos escritos de Teresa tem este, né, que é importantíssimo.
quando naqueles momentos de perseguição, de angústia, São João da Cruz vem e chora com ela as calúnias que eles recebiam, que receberam, ela escreve, né? Nada te espante, nada te perturbe. Quem teme a Deus, nada lhe falta, só Deus lhe basta. Ela, muito mais do que teme, ela vai dizer, quem tem Deus dentro do seu coração, passa pelo sofrimento, porque sofrimento faz parte da vida humana, mas o sofrimento não destrói aquela pessoa. Quem tem Deus, nada lhe falta, só Deus lhe basta. É bonito perceber essa confiança dos escritos de Teresa. Quando ela escreve o livro dos céus, né? Vai mostrando a caminhada do céu, o caminho do céu, como que deve ser feito este caminho do céu, né? Os estágios do caminho para o céu, né? Quando ela vai colocando o desejo grande de, na simplicidade, na verdade, no despojamento, na pobreza, pertencer a Deus. O livro se chama As Moradas, o livro das moradas, né? Então que Santa Teresa possa mesmo nos ajudar, que ela possa ajudar que os Carmelos nossos no mundo, os bispos todos dizem, né, que o Carmelo numa diocese é como um para-raio. Ali aquelas mulheres, Carmelo feminino, ali aqueles homens, Carmelo masculino, dia e noite rezam por nós. Eles se tornam boca da humanidade para louvar, para rezar, para agradecer a Deus, né? Santa Teresa é uma mulher corajosa. Ela não tem medo de enfrentar. Ela não tem medo de enfrentar toda aquela autoridade que tinha na igreja, achando que ela estava tentando destruir o Carmelo quando ela queria reformar o Carmelo. E ela não vai ter medo da perseguição. Então hoje essa graça que nós pedimos, nesse momento difícil que nós vivemos no mundo de hoje, veja a família sendo destruída, veja a igreja sendo perseguida, vendo os valores da moral, da dignidade humana caindo por terra, como precisamos de ter esta força de Santa Teresa para dizer sim quando é sim, para dizer não quando é não. E mais importante, que ela nos ensine a não falarmos de Deus, mas sermos verdadeiramente de Deus. Santa Teresa é tida também como a protetora, né, dos professores. Tem um livro na mão, uma caneta, e na cabeça ela tem um barrete, que era dos doutores da igreja, né, mostrando que ela é aquela que sabe buscar em Deus para transmitir ao mundo, para ensinar. E ela se torna a grande mestra, a grande professora da espiritualidade. Nós podemos até dizer que antes de Teresa de Jesus existia uma espiritualidade contemplativa, que no decorrer do tempo foi perdendo a sua força. Com Teresa d'Ávila inicia uma nova forma de vida contemplativa. É uma opção. Tem aqueles que querem seguir a regra do Monte Carmelo, né? A regra da Senhora do Carmo, no mundo, servindo ao mundo, que são chamados calçados, né? E aqueles que querem, na clausura, atrás das grades, ali, entregar toda a sua vida em favor do reino de Deus. Nós vamos rezar muito, pedindo muitas vocações para a vida carmelitana, né? Para o nosso Carmelo. Nós temos aqui em São João da Boa Vista o nosso Carmelo, Nossa Senhora da Esperança, tão querido para todas as nossa diocese. Esse ano o Carmelo completa 60 anos de fundação, né? Ele é da mesma idade da nossa diocese, nosso Carmelo de Nossa Senhora da Esperança. Que Deus abençoe, que Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Jesus, São João da Cruz, abençoe e nos ensine a sermos santos. Amém. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre vós, sobre a nossa espiritualidade, para que o nosso rezar, o nosso ser de Deus,
agrade verdadeiramente a Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amati petu